Então o Cortez vai ser o primeiro a fazer a pergunta. Você tem 1 minuto para fazer a pergunta. Produção, vocês estão ligados aí? Quando ele começar a falar, começa a rodar o tempo, é isso? Tá bom, a gente tá vendo aqui o tempo. Tem 1 minuto ali na tela. Pode dar-lhe? Então pode dar-lhe, Cortez. Igor, eu quero falar de um tema que é nacional, mas impacta aqui São Paulo. Essa foi uma semana de vergonha para o Brasil, em que a gente viu a Câmara dos Deputados aprovar a PEC da bandidagem, que permite que, a partir de agora, se ela passar a valer, for aprovada no Senado, os deputados eles vão ter o poder de decidir se os seus colegas eles vão ser julgados pelos crimes. Pode ser tudo, estupro, atropelamento, assassinato, roubo de verba pública. Agora, os próprios colegas, é a legalização do Tribunal do Crime. Então, você depende dos seus colegas para decidir se você vai ser julgado, não condenado, julgado. E isso foi um conluio do Centrão com o PL, o bolsonarismo, para aprovar um outro projeto infame, que é a anistia de quem já cometeu o crime. Então a turma do Pavanato, eles querem anistia para quem já cometeu o crime e querem blindagem, impunidade antecipada para que eles possam vir a cometer outros crimes sem que nada aconteça. Pavanato, que é um cara que fala que defende a ética e diz que combate o crime, queria saber como que ele justifica para os eleitores e apoiadores dele que os deputados, se ele virar deputado, por exemplo, ele vai poder ter salvo-conduto e vai depender dos seus colegas para poder ser processado. Bom, então agora reseta o tempo ali. 1 minuto para você, Pavanato. Não, 1 minuto não, 3 minutos, não é isso? 3 minutos, desculpa, vai lá. Bom, primeiro só para deixar claro que, como vereador aqui não tem projetos eficientes para a cidade de São Paulo, ele precisa atacar pautas nacionais, então ele precisa apelar para esse tipo de pauta, mas é muito fácil responder para você. Você que está assistindo esse debate aqui, você viu diversos políticos serem presos na época da Lava Jato. Eu quero que você puxe aí na sua memória quais desses políticos ainda estão presos. Quais desses políticos ainda respondem por seus crimes de corrupção? Será que a lei tem sido usada para punir corruptos? Faz quanto tempo que a gente não vê grandes investigações contra corruptos? Agora, assim que a urgência da anistia foi aprovada pelo Congresso Nacional, o que aconteceu logo em seguida foi que dirigente partidário teve processo andando dentro do Supremo Tribunal Federal. Nós deveríamos ter realmente uma independência entre os poderes. Os poderes eles devem ser independentes, harmônicos e equivalentes. E faz tempo que a equivalência deixou de existir. E é interessante falar em anistia. Ele fala que você está defendendo criminosos. Pois é, em 2014, por exemplo, o MST invadiu o STF, prédio público. Em 2017 foi a CUT. No governo Temer, quem tacou fogo na frente dos prédios públicos, fez quebra, foram os sindicatos. Sindicatos ligados à extrema esquerda. E em nenhum desses casos, alguém foi condenado por golpe de Estado. Em todos esses casos, no máximo, um ou outro respondeu por vandalismo. O que aconteceu com o nosso país é que diversas pessoas que praticaram sim vandalismo, muitas delas, deveriam ser punidas sim por vandalismo. Elas não tiveram individualização de conduta, todas foram julgadas no catado, presas e condenadas a 14, 17 anos de prisão. Enquanto isso, traficantes, assassinos, se você matar alguém hoje, você fica 6 anos preso. Mais uma mulher que escreveu literalmente com um batom e uma estátua, ela foi condenada a 14 anos por golpe de Estado. Isso não é uma questão de direita ou de esquerda, é uma questão de justiça. E quando vem um deputado de extrema esquerda falar aqui em relação você não é um cara que defende a ética, se ele defendesse a ética, ele defenderia o devido processo legal para quem ele pensa diferente, para quem pensa diferente dele. Ele não defende o devido processo legal, porque quando é para passar pano para os crimes do Lula, ele passa. Quando é pra passar pano pro vandalismo de Guilherme Boulos, do partido dele, inclusive tem o mesmo nome, ele passa pano. Agora, quando é pra defender trabalhador, pessoa que foi presa no catadão lá do Alexandre de Moraes, ele não defende. Então você tem, inclusive, o caso do Clériston. A própria PGR tinha pedido, liberta o cara porque ele tem problemas de saúde e não existe prova de que ele cometeu qualquer crime. O que o STF fez? Manteve ele preso e ele morreu. E aí você dá risada. Você dá risada da morte de um pai de família. É o mesmo tipo de esquerda. Parece bonitinho, é sempre um discurso suave, tranquilo, mas no fundo as pautas são sempre as mesmas. As pautas são sempre extremas e as pautas são sempre em defesa daqueles que estão do próprio lado. Quem está do outro lado, que se dane, para eles não vale a lei, para eles não vale a justiça, só vale a justiça para os amigos e aliados. Aliás, até mesmo a injustiça, né? Quando é para proteger. Boa, então agora tu tem aí
uma réplica de 2 minutos, Cortez. Pavanato tem que rodopiar muito para defender a impunidade. Ele gaguejou, se confundiu, falou que eu sou vereador, na verdade eu sou deputado estadual. Agora, deixa eu falar de uma coisa muito importante para São Paulo. Essa semana, lamentavelmente, a gente viu um delegado, que já foi delegado-geral da Polícia Civil, ser assassinado. Esse delegado foi o pioneiro em começar a investigar o PCC aqui no estado de São Paulo. O governo Tarcísio não foi capaz de proteger a vida dele, embora há 20 anos o pescoço dele esteja prêmio do crime organizado. Agora, se os criminosos que mataram o delegado Rui Ferraz quiserem se proteger, sabe o que eles vão passar a fazer? Ser candidato a deputado estadual ou deputado federal. Porque graças ao PL, o bolsonarismo, a turma do Nicolas, a partir de agora, para eles serem processados por crime de homicídio, de estupro, de atropelamento, qualquer tipo de crime, eles vão precisar que os seus colegas, em voto secreto, votem nisso. É você institucionalizar, sabe, o privilégio. Você dizer que o trabalhador e que o deputado ele tem que ter não responder pelos seus crimes na mesma medida que todo mundo tem que responder. É um absurdo. Se um deputado, para comemorar, um bolsonarista, por exemplo, como já teve, para comemorar a anistia, beber umas a mais, for lá pegar o carro, atropelar uma família inteira, para ele ser condenado, para ele ser processado, os colegas dele, a gente sabe como que é o corporativismo nas casas legislativas. É só você ver aí como costuma ser os conselhos de ética. Tem deputado aqui na Assembleia Legislativa que está sendo julgado, processado por agredir a mulher, e o conselho de ética já absolveu ele. Nesse caso, por exemplo, se ele não tivesse, se os deputados não quisessem, ele sequer seria processado pela justiça. Então você, se cometer qualquer delito, você vai arcar com o rigor da lei. Se o Pavanato, os amigos dele, do bolsonarismo, do PL, do Centrão, essa turma toda, cometer algum crime, daí eles só vão ser processados, responder à justiça, se os demais quiserem. Então tem que rodopiar muito mesmo para defender bandidagem, blindagem, porque essa turma que diz que são contra o crime, contra os bandidos, são linha dura, na verdade o que eles querem para eles é todo tipo de impunidade. E daí tem que ficar manobrando, falando disso, daquilo outro, para justificar o injustificável, que eles aprovaram na semana uma PEC para proteger bandido, eles próprios, e vai tornar o Congresso o maior refúgio do crime organizado brasileiro. Boa, tá. E, bom, agora você tem 1 minuto para tua tréplica. Bom, é interessante ele falar aqui em impunidade quando o Guilherme Boulos livrou o André Janones de acusação de rachadinha. Interessante. Eu desafio ele aqui, inclusive, na próxima fala, se você puder repudiar aqui o Guilherme Boulos, que livrou o André Janones por rachadinha. Se você acha que o André Janones deveria estar preso por rachadinha. Porque é comprovado, tem áudio gravado e ele tá solto. Então, agora, por conta de uma lei no Congresso, que inclusive garante a autonomia do Congresso, a lei não vai ser mais aplicada para políticos. Pô, o Janones foi preso? O Lula tá preso ou ele tá na presidência da República? Tá na presidência da República. Então, não existe justiça pra nossa aristocracia faz tempo. Mas faz tempo, é uma verdadeira oligarquia que se protege. E quem se protege, quem está sendo protegido é exatamente os parlamentares de extrema-esquerda. Cadê os processos de investigação contra a extrema-esquerda? Nunca existem. Agora, processo contra parlamentar de direita por opinião, sem respaldo constitucional, isso acontece o tempo todo. Todos os dias nós vemos isso acontecendo. Então, assim, a verdade é que existe uma tentativa de recuperar o protagonismo no Congresso e eu desafio mais uma vez, repudio o André Janones. Boa. Bom, então essa foi a primeira parte que a gente teve aqui, uma pergunta do Cortez. E agora vamos ter, então, a pergunta livre do Lucas. Vai lá. Bom, eu vou perguntar sobre uma questão que é pauta, inclusive, de projeto meu, que já afetou, inclusive, a cidade de São Paulo, que é procedimentos hormonais em crianças. Você teve uma decisão recente aí do Conselho Federal de Medicina proibindo esse tipo de procedimento, mas nós temos registros mais antigos dele acontecendo aqui na cidade de São Paulo. Eu queria saber se o Guilherme, ele defende em alguma medida esse tipo de procedimento, que na verdade se trata de você envenenar crianças, causando inclusive graves consequências para a saúde, como possível câncer e outros problemas que vão se desenvolver no futuro, como esterilidade. E se ele defende que crianças que nunca não podem votar, crianças que não podem dirigir, se elas tenham esse tipo de procedimento acontecendo com elas, se ele acha isso certo ou não, e se ele acha certo, por quê? Posso responder sobre o Janones, que ele desafiou? Ou foge do tema? O que você acha? Você acha que a gente pode abrir aqui rapidinho? Responde, eu acho que fica melhor. Então tá. E o Boulos também, tá?
Você podia ir. Porque o Janones ele está sendo investigado pela justiça e, se for condenado, eu espero que ele pague pelo seu crime. Agora, com a institucionalização da bandidagem, da blindagem do Pavanato, para ele ser processado pela justiça, ele precisaria da anuência dos deputados. Então fica contraditório dele criticar a decisão do Conselho de Ética, porque acho que não foi correto, mas ao mesmo tempo defender blindagem para que sequer os deputados possam responder na justiça. Mas vamos voltar para esse tema. Você sabe, Igor, que eu participei, infelizmente, durante 6 meses de uma CPI que a turma do Pavanato, os bolsonaristas que não tem nada melhor para fazer, cheio de problema aqui no estado de São Paulo, eles criaram uma CPI para investigar a terapia hormonal em crianças e adolescentes, supostamente, que estava fora da lei, acontecendo aqui em São Paulo, num ambulatório do Hospital das Clínicas. Essa CPI gastou dinheiro público durante 6 meses e terminou sem encontrar nenhuma irregularidade. Sabe por quê? Porque tudo que é feito no Brasil, sobretudo em equipamentos sérios, como é o Hospital das Clínicas, segue rigorosamente as normas médicas e as normas científicas, inclusive os procedimentos que são feitos. Agora, primeira questão, para limpar o terreno, porque eles falam as coisas para deixar as pessoas em dúvida, confundir o debate. Não existe qualquer tipo de intervenção cirúrgica, de adequação de gênero em menores de 18 anos. Ponto. Não existe no Brasil. Nunca aconteceu, nunca foi autorizado, nem ninguém nunca praticou, porque isso seria um absurdo. Segundo, o que existe é o chamado bloqueio hormonal, como o próprio nome já diz, na época da puberdade ali, a partir do estágio de Tanner 2, quando você começa a afirmar determinadas características de um sexo biológico. Você bloqueia a produção desses hormônios, é um tratamento completamente reversível, no momento que você para de fazer o tratamento, os hormônios voltam a ser produzidos, porque um adolescente que manifesta disforia com o seu gênero começa a crescer pelos, seios, isso causa um transtorno de imagem, inclusive por isso a gente tem muitos jovens que por disforia com o seu gênero, eles acabam evadindo da escola, não completam seus estudos, tamanha a violência que a gente tem. Inclusive, o tratamento que é feito, o remédio que é utilizado, é o mesmo que é utilizado para tratar o câncer de próstata, a endometriose, a puberdade precoce, no caso daquelas pessoas que menstruam muito cedo, começam a desenvolver muito cedo as características da puberdade, inclusive de uma cólica menstrual mais forte, assim, o medicamento é o mesmo, que por coerência eu imagino que o Lucas Pavanato também queira proibir para todo mundo, para quem está tratando endometriose, para quem está tratando câncer de próstata, porque se ele acha que isso é um problema, tem que proibir para todo mundo. Agora, você tem 2 opções, Igor. O Lucas pode chegar e falar para esse jovem: você está errado, você não tem direito de ter disforia com seu gênero e tudo mais, fecha a porta para ele. Sabe o que o jovem vai fazer? Vai procurar auto-hormonização na internet, provavelmente vai se automutilar e não raras vezes vai tirar sua vida por conta disso. Ou você pode acolher esse jovem, dar todo o acompanhamento médico necessário, psicológico, inclusive, até para que esse jovem possa concluir se de fato ele é uma pessoa transgênero ou não. Mais para frente, os estudos mostram isso, que esse atendimento psicológico é muito importante, até para que essa pessoa ela possa se compreender. Agora, o que o Pavanato quer fazer é fechar a porta na cara desse jovem e deixar por conta própria. Boa. Bom, Pavanato, você tem aí 2 minutos para tua réplica. Bom, primeiro que o André Janones ele já fez um acordo de devolução do dinheiro para não ser preso, e quem livrou a cara do André Janones, inclusive, para ele não ser punido internamente, foi o Guilherme Boulos, do partido dele, apoiado por ele. Então isso tem que ficar bem claro aqui. É uma distorção, não tem nada que vai acontecer com o André Janones, porque eles já protegeram. Para além disso, é interessante você dizer algumas verdades, que 87,8% das crianças que sofrem com disforia de gênero, quando elas passam da puberdade, elas passam a se identificar com o próprio sexo. Ou seja, era uma confusão e a puberdade muito provavelmente contribuiu, inclusive, para elas solucionarem essa confusão. Então, passar pela puberdade não é o problema. E ele fala aqui sobre, é um medicamento só. A diferença entre um medicamento e um veneno é a necessidade. Uma criança que não tem necessidade de ter esse tipo de medicamento administrado nela, para ela é um veneno. Tanto que existem estudos que mostram que existe risco de câncer e risco de esterilidade. Apesar de ele esconder isso aqui e tentar disfarçar, fingir que é só tranquilo. Você pode estar aí tomando remédio sem necessidade e não vai acontecer nada. Acontece. Problemas, inclusive, irreversíveis, que no longo prazo podem afetar a vida da pessoa para sempre. Então ela passou por um procedimento, depois ela se arrepende, desenvolveu esterilidade. Pro resto da vida ela vai ter que conviver com isso. Mas isso eles não vão te falar, porque o que importa pra eles é a ideologia. A ideologia tá acima das vidas, a ideologia tá acima dos fatos, e eu não. Eu tô do lado do que é certo, do lado da ciência e do lado da defesa das nossas crianças. Uma criança não deve ter procedimento hormonal administrado. E ele falou aqui em cirurgia, eu não falei em nenhum momento de cirurgia. A minha luta é contra o procedimento hormonal, a minha luta é contra você impedir a puberdade que vai resolver as dúvidas dessa criança. Essa é a minha luta. Então, assim, é muito fácil. Eles precisam bater nos espantalhos, precisam distorcer os seus argumentos e precisam ignorar diversos fatos e diversos estudos. Porque se eles disserem a verdade pra vocês, vocês não votam na esquerda, vocês votam na direita. É isso? Podemos...
Então vamos pra tréplica aqui, então. 1 minuto aí, Cortez. Nossa, rapidinho, só aproveitando que ele tinha 10 segundos ali, isso aqui é difícil, cara, porque eu tenho maior vontade de comentar. Mas vamos lá, vai lá, Cortez, 1 minutinho. Sinceramente, o Pavanato pode ter as crenças dele, do que ele acha que é certo ou não. Eu, pessoalmente, não me importo. Eu acho que nós dois, como parlamentares, a gente tem que pensar em política pública. Existe um fato, gostando ou não. Pessoas manifestam incongruência, desconformidade com seu gênero em várias fases da vida. Algumas na juventude. Diante disso, o que a política pública vai fazer? Ignorar, fechar as portas e deixar aí sim que esse jovem vai recorrer a tratamento sem acompanhamento médico, procurando pelo YouTube, colocando em risco a sua saúde de uma maneira irreversível, ou você vai atender esse jovem, acolher esse jovem, dar suporte psicológico para que ele possa se entender, tomar suas decisões da melhor maneira possível. Quem tem que decidir isso é a ciência, não é o vereador Lucas Pavanato, que não tem qualificação para tal. Então, os melhores estudos científicos, eles têm que chegar a uma conclusão, como estão chegando a respeito disso. Não é um vereador de um município, por maior que ele seja, que pode determinar o que é correto fazer cientificamente ou não, porque ele não é cientista, não tem qualificação para isso, ele só faz pânico moral e joga para a base dele.